Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, faz um tempo que a gente não aparece aqui para conversar um pouco, mas voltamos às atividades aí para essas dicas, barra resumo, enfim, não sei. Mas a gente tem um pouquinho de tempo para manter as atividades e continuar lembrando ou repassando alguns conteúdos para essa reta final, para esse nosso vestibular que foi adiado, né? Então, estou eu aqui para justamente dar uma dica e conversar sobre algumas coisinhas que faz bastante tempo que a gente já viu. Que no caso, claro, antes de mais nada, queria dizer que vocês estão muito sumidos, então qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês tenham para a gente comentar, é só mandar uma mensagem lá que a gente conversa e troca umas ideias lá, beleza? Vim falar sobre o empirismo e o racionalismo, o embate que a gente viu lá na nossa primeira apostila. E aí, falando sobre esse embate, a gente fala sobre os autores que foram os principais representantes nesse embate aí que rolou. E claro, só para fechar, o cara que resolve esse embate é o Kant, que vocês também já devem lembrar desse nome, que, claro, a gente não vai ter tempo para comentar ele agora, mas é legal saber que ele resolve essa disputa. Essa disputa entre os empiristas e os racionalistas, entre o empirismo e o racionalismo. A vertente empirista, que defendia que o conhecimento podia ser adquirido através dos sentidos, é representada por David Hume e Francis Bacon. Já a oposição, que defende a vertente racionalista, ou seja, que o conhecimento pode ser adquirido pela razão, a gente vai ter o Descartes para representar eles. Foram os autores que a gente viu lá no comecinho do nosso conteúdo, na parte da epistemologia, nas primeiras apostilas, enfim. Então é legal a gente relembrar um pouquinho sobre eles e depois a gente comenta alguma coisinha um pouco a mais sobre esse embate aí. Beleza, pessoal? Claro que se é um embate, enquanto um defende os sentidos, ele nega totalmente a razão, e enquanto o outro defende a razão, ele nega totalmente o uso dos sentidos para conhecer ou para adquirir conhecimento. Tranquilo? Vamos começar então pelo Hume. O Hume é um empirista, e além de empirista, a gente pode falar que ele é um empirista radical. E quando eu falo do Hume, eu gosto de falar que ele é o cara que falaria assim, não é uma frase dele, mas ele é o cara do só acredito vendo, ou só acredito sentindo, ou só quando acontecer, aconteceu. Esse é o Hume, ele é o cara que defende essa ideia. Por que isso? Para a gente entender isso, a gente precisa entender a crítica à causalidade. Mas para a gente entender a crítica à causalidade, claro que a gente precisa também entender o que é causalidade. A causalidade é uma relação de causa e efeito que a gente atribui no nosso dia a dia, que ela é constituída através do hábito, através da rotina, que se instaura na nossa rotina e no nosso dia a dia para que a gente sobreviva, para que a gente construa as nossas relações e para que a gente, enfim, não cometa velhos erros ou erros que podem acontecer novamente. Como assim? Poxa, toda causa gera um efeito. Então, se eu soltar essa caneca, a causa soltar a caneca vai gerar o efeito caneca quebrada ou caneca, enfim, derrubando todo o chá, a água que eu tenho aqui. Quando a gente faz essa atribuição de causa e efeito em todo o nosso dia a dia, então, se eu soltar alguma coisa, ou se eu chamar a atenção de alguém, ela vai ficar quieta, ou se eu conversar com alguém, ela vai me responder, enfim, a gente vai atribuindo várias causalidades para tudo, para as pessoas, para os objetos, para o nosso dia a dia, e aí isso vai se tornando um hábito tão grande que passa a ser uma verdade. Que eu falei para você que essa caneca vai cair, se eu soltar ela vai quebrar, você confirma, sim, ela vai quebrar. Mas pode ser que aconteça de eu soltar e ela não quebrar. Ou quando eu falar para você, olha, o sol vai nascer amanhã. E aí você que viu o sol nascer ontem, que viu o sol nascer antes de ontem, que viu o sol nascer o mês passado inteiro, por causa do movimento de rotação da Terra, lá o sol aparece. Então a causa desse movimento gera o efeito o sol nascendo, ou o sol se pondo. Enfim, se você falar isso pro Hume, ele vai falar assim,
o sol vai nascer quando o sol nascer. E quando eu ver ele nascendo, isso quer dizer que ele nasceu, porque ele é o cara que só acredito vendo. O Hume ele realiza o que a gente chama de guilhotina de Hume. Ele quebra, ele rompe essa relação entre causa e efeito, que a gente atribui essa verdade de que toda causa tem seu efeito, de que todo efeito que já aconteceu ele teve uma causa precedente na nossa vida e no nosso cotidiano, mas para o Hume não é assim. As coisas elas acontecem quando elas acontecem, certo? Além disso, o Hume fala sobre as impressões e as ideias. As impressões seriam os dados advindos dos sentidos, quando você experiencia alguma coisa. Poxa, queimei minha mão aqui no fogo. E aí, depois de entender essa impressão que você teve, você também tem as ideias. E o que seriam as ideias? As ideias são associações ou memórias de impressões que a gente consegue realizar aqui na nossa cabeça. Tranquilo? Partiu! Agora sim, o Bacon, que também é um empirista, que queria ser um cara mais prático, que defendia uma ideia de realizar pesquisas através da observação, mas para realizar uma boa pesquisa, você precisa derrubar alguns ídolos que nos impedem e que talvez nos atrapalham de realizar a melhor pesquisa possível. Quais seriam eles? Os ídolos da tribo, da caverna, da praça e do teatro. Os ídolos da tribo estão ligados a imperfeições do próprio ser humano, da nossa humanidade. Isso pode nos impedir de realizar uma boa pesquisa. Os ídolos da caverna, elas estão ligadas diretamente a opiniões e apegos ideológicos de cada indivíduo. Os ídolos da praça seriam os erros ou as inconsistências entre a linguagem, onde para uma mesma coisa a gente pode atribuir diversos nomes. Então, se a gente ficar muito preso a esse jogo de nomes, a essa variedade, talvez a gente não realize a melhor pesquisa. Por que não unificar as coisas? Por que não tentar trazer para uma coisa mais fácil? Enfim, essas limitações da linguagem. E, para fechar, os do teatro, que seriam as falsas doutrinas, ou melhor, as doutrinas. Quando você se apega a uma doutrina religiosa, filosófica, enfim, você acaba levando isso consigo para realizar uma pesquisa. E quando você leva isso, você não realiza a melhor pesquisa possível. Uma vez que a gente derruba todos esses ídolos, a gente pode realizar o método que é o empirismo indutivo, que seria o empirismo indutivo. Você parte de um caso particular e você, através da observação desse caso, consegue gerar uma generalização e um entendimento maior sobre esse caso. No caso, um exemplo para vocês que eu já comentei seria a ideia de uma galinha. Uma vez que você pega uma galinha, observa e entende que a galinha tem a sua pena, e aí você observa outros animais como o avestruz, a águia, a pomba, todas elas têm pena. Você pode fazer uma generalização possível de que todas as aves têm pena. Claro que a biologia não vai me chutar agora nesse momento, porque a gente sabe que galinha, águia, pombo, avestruz não necessariamente são a mesma coisa e podem ser colocados no mesmo grupo. Mas essa ideia de partir de uma observação que seja possível a generalização é mais ou menos a ideia do Bacon. Para a gente fechar, o nosso último autor é o Descartes. O Descartes já vem representando a vertente racionalista, então ele vai fazer toda uma defesa do uso da razão e de, através da razão, encontrar uma verdade. Através, ou melhor, para isso, ele utiliza a dúvida metódica, que é aquele método dele de duvidar de todas as coisas para tentar encontrar algo indubitável, ou seja, uma verdade universal que não tem como a gente duvidar, que não tem como a gente questionar. Para isso, ele duvida de 3 coisinhas lá, em 3 estágios durante todo o texto que a gente vê do Descartes, que seria os sentidos, que poderiam estar errados quando a gente vê alguma coisa que parece estar longe, mas na verdade está perto. Enfim, os nossos sentidos não necessariamente são uma fonte confiável.
para o Descartes a nossa própria realidade, que quando a gente está em um sonho, a gente também entende no mesmo grau e intensidade de realidade. Então, por que a nossa realidade não poderia ser apenas um sonho? E para fechar, uma vez que a gente ainda entenda que estamos em um sonho, que os nossos sentidos são falhos, a gente ainda entende e sabe que 1 mais 1 é 2, mesmo que seja um sonho ou não. No entanto, o Descartes ele argumenta que pode ser uma verdade colocada em nossa cabeça por um Deus enganador, enfim, um Deus maligno que tem a intenção só de nos enganar. E aí, claro, que ele está fazendo todo esse processo de dúvida para tentar chegar a algo que, descartando todas essas coisas, a gente não tem como questionar e não tem como falar que aquilo não é verdadeiro. E a resposta para todo esse processo de dúvida dele é o penso, logo existo. Uma vez que ele consegue questionar todas essas coisas, ele está pensando. E uma vez que ele está pensando, é preciso que algo, alguma matéria, enfim, alguma coisa esteja sustentando esse pensamento. Então, de fato, existe algo sustentando esse pensamento. E uma vez que você pensa, você existe. Então, essa seria a verdade indubitável para o Descartes, que ele acaba alcançando depois de questionar todas essas coisas. E aí, a partir dela, ele vai desenvolver, ou melhor, ele defende que se desenvolvam outras pesquisas. O Descartes fez essa dedução de forma racional. E aí, para a gente fechar, um comentário que também vai aparecer bastante nesse embate entre empirismo e racionalismo é a ideia entre indução e dedução, que são coisas diferentes que a gente acabou de ver. O Descartes, que a gente acabou de ver aqui agora há pouco, ele é o exemplo puro e clássico de uma dedução. Mas, tudo bem, vamos fazer um outro exemplo então. Quando a gente pega uma dedução, a gente parte de um caso geral para atribuir para algo específico. Como assim, Noé? Te explico. Todo o metal, quando aquecido, ele dilata. A prata, quando aquecida, ela dilata. Logo, a prata é um metal. Olha só como a gente partiu dos metais lá, de forma geral, e a gente pega a prata, que a gente quer saber se ela se encaixa ou não. Uma vez que ela se encaixou, ela faz parte daquele grupo geral pertencente. Então a gente faz uma dedução, partindo de algo geral para o particular. Quando a gente faz a indução, a gente faz aquele método que o Bacon realizou, de pegar um caso particular de uma galinha, observar outras coisas, e aí a partir dessa observação mais particular de um fato que aconteceu aqui, você generaliza para todos os casos semelhantes ou para todos os casos parecidos. Essa diferença ela pode aparecer junto com a diferença entre o empirismo e o racionalismo. Pessoal, basicamente era essa dica que eu queria dar para vocês e relembrar esses autores e esse embate que pode aparecer tanto em oposição ou quanto um só deles na nossa prova. É sempre bom a gente lembrar daqueles conteúdos que estão lá para trás. Enfim, não tenho muito tempo, mas vou me despedindo já. Qualquer coisa, fiquem ligados aí em todas as plataformas que a gente vai se atualizando e passando mais conteúdos. Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem, beleza?